Olá, está começando o Senado agora. Uma votação na Câmara dos Deputados e uma carta do vice à presidente da República movimentaram o dia no Congresso Nacional. Na carta, Michel Temer fala da desconfiança do governo em relação a ele. Diz que foi ignorado, reclamou de nomeações e disse que passou 4 anos como vice decorativo. No Senado, a oposição considerou a carta do vice-presidente da República uma ruptura do PMDB com o governo Dilma e um apoio ao impeachment. Não dá para desviar aquilo que está escrito ali. O presidente endossou, avalizou o processo de afastamento da presidente da República, dizendo, olha, não tem como governar com vocês. É evidente que as motivações não dizem respeito ao interesse do país. Aliás, guarda uma relação estreita com o que é mesquinho, né? O oportunismo não é um gesto de grandeza, mas de qualquer forma é uma ação política que favorece ao impeachment da presidente. Senadores e deputados do PT minimizaram as reclamações de Michel Temer. Questões que estão ali colocadas, que estão muito mais dentro dessa esfera do relacionamento pessoal do que do relacionamento político. O líder e vice-presidente Michel Temer é alguém que desempenhou um papel importante no nosso governo, na articulação política, é um democrata de larga tradição e ele sabe, assim como todos nós, que o momento é de nós baixarmos a temperatura. Eu tenho a convicção central, que é o que importa neste momento, que o vice-presidente Michel Temer não vai embarcar em qualquer aventura de golpe institucional. Então nós temos que dar esta carta o tamanho que ela tem, é uma opinião, uma expressão de opinião num dado momento e não devemos alimentar, um conflito. O presidente do Senado, Renan Calheiros, expressou opinião parecida. A carta é um documento institucional importante porque é uma carta de um vice-presidente da República para uma presidente da República. Mas não é um documento coletivo, partidário, político. É uma carta pessoal de desabafo. E o presidente da Câmara falou como os oposicionistas. Ele colocou na prática o juízo daqueles que defendem o afastamento do PMDB do governo. Essa é uma matéria que tem que ser discutida, isso independe do processo de impeachment. Outro tema movimentou os parlamentares aqui na Câmara, a eleição dos membros de uma comissão especial que vai dar parecer sobre o pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. 2 chapas disputavam as 65 vagas. A primeira, formada por governistas. A segunda, por deputados da oposição e dissidentes da base aliada. Aqui no plenário, houve tumulto. Os governistas queriam que a votação fosse aberta e foram ao Supremo Tribunal Federal para tentar impedir a candidatura da chapa avulsa. Mas o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, determinou um voto secreto e manteve o registro da segunda chapa. No fim das contas, a oposição venceu com folga. Chapa 2, 272 votos. Chapa 1, 199 votos. É o resultado, eleita a chapa 2. Com o resultado de hoje fica claro, muito claro, que pouco mais de votos nós teremos para poder estabelecer o afastamento da presidente da República para o processo no Senado Federal. Mas para os governistas, a base aliada provou que quando o pedido de impeachment sair da comissão especial e voltar ao plenário, vai conseguir os 172 votos necessários para manter a presidente Dilma Rousseff no cargo. Na hora que a gente consegue, num clima desse, com Eduardo Cunha atropelando 199 votos, isso é uma prova do fortalecimento do governo. Não esqueçam que no impeachment o voto será aberto. A decisão da Câmara também repercutiu no Senado. Essa é uma derrota que a presidente sofreu. Ou seja, os parlamentares que são simpáticos, tá certo? Hoje, a cassação da presidente da República foram suficientes para aprovar uma comissão onde ela já terá maioria no sentido de aceitar o impeachment da presidente da República. Eu acho que a justiça precisa tomar providência. O Cunha está se colocando acima do bem e do mal, né? Ele usa o regimento de acordo com a sua vontade, com seus interesses.
ele está aí a toda hora, deveria estar lá na Polícia Federal prestando depoimento e não está conduzindo o destino do Brasil. 8.300.000 alunos foram beneficiados no ano passado pelo programa Mais Educação. A Comissão do Senado, dedicada ao ensino, avaliou a política pública do governo federal e concluiu que o programa foi bem sucedido em promover a educação em tempo integral no país. Criado em 2007, o Programa Mais Educação, o PME, é uma estratégia do governo federal para ampliar a jornada e reorganizar o currículo escolar. A União repassa recursos para as escolas das redes públicas para ressarcir a contratação de monitores, aquisição de materiais e realização de pequenos serviços. As atividades acontecem no turno contrário ao das aulas regulares e devem atender o mínimo de 100 alunos, de forma que eles tenham uma jornada de no mínimo 7 horas. O PME está baseado na ideia de que as atividades educativas são necessariamente as atividades educativas não necessariamente devem acontecer na escola, mas podem utilizar todos os espaços existentes na comunidade. O relatório aprovado na comissão fez uma série de recomendações, entre elas, transformar o programa Mais Educação numa política de educação com fontes permanentes de financiamento e integração curricular, de forma que a escola de tempo integral passe a ser o padrão oficial da escola brasileira. Reconfigurar as edificações escolares para atender às atividades fora de sala de aula, previstas na jornada estendida. Destinar os recursos do Fundo Social do Pré-Sal para a educação integral. Manter como critério de prioridade na seleção para a participação do programa o grau de vulnerabilidade de escolas e estudantes. E garantir a formação de profissionais para atuar na educação integral. Educação em tempo integral é, sim, um dos temas mais desafiadores e um dos temas mais importantes, repito, dentro da educação básica. Não é à toa que, com a aprovação do novo Plano Nacional de Educação, o Estado brasileiro está colocando o desafio de, na próxima década, nós chegarmos pelo menos a 50% das nossas escolas oferecendo, senador Anastasia, educação em tempo integral. E o Senado aprovou em sessão plenária a indicação do diplomata Flávio Soares D'Amico para o cargo de embaixador do Brasil em Singapura, na Ásia. A decisão deve ser comunicada à Presidência da República nos próximos dias. O Brasil deve reduzir a maioridade penal para 16 anos em caso de crimes hediondos. Na opinião dos participantes de uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, a decisão vitimaria mais ainda os jovens negros e pobres e não reduziria a violência no país. Na audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, que debateu a relação entre a redução da menoridade penal com justiça social, os participantes se posicionaram contra a proposta de emenda à Constituição que reduz de 18 para 16 anos a idade mínima para um adolescente ser punido penalmente, mesmo se ele tiver cometido crimes hediondos como estupro e assassinato. Se nós aceitarmos o argumento de que o menor sabe o que faz, nós vamos... e que não é punido porque ele sabe que não vai ser punido, por isso ele comete crime, eu vou ter que acreditar que um adolescente, ao praticar um crime, se tomar conhecimento de que a lei mudou, ele encerra aquela prática criminosa, ele para de cometer aquele crime. Isso é mentira, porque ele não vai parar de cometer o crime. A questão é muito outra, não é porque ele sabe o que faz. Saber o que faz, toda criança sabe o que faz. A questão é saber se ele tem maturidade para entender o que fez. Há uma mania em nosso país que enfrenta crises e problemas complexos de tentarmos resolver
através de soluções legislativas. Só para dar uma ideia, nos últimos 25 anos, quase 200 modificações legislativas foram realizadas em nosso país na área penal, sempre para recrudescer as penas, sempre para dar um tratamento mais rigoroso aos crimes em nosso país. A violência não decresceu. O promotor de justiça do Distrito Federal reclamou que o Estatuto da Criança e do Adolescente não tem sido implementado como deveria. Ele trouxe uma proposta de mais de 100 juízes para uma reforma do ECA como alternativa à mudança na Constituição. Na opinião dos debatedores, a redução da maioridade penal aumentaria a histórica violência contra os negros. Pretos e pardos compõem pouco mais da metade da população, 53%, mas representam 75% dos brasileiros pobres. Além disso, eles são as maiores vítimas da polícia e são a maioria nas penitenciárias, principalmente os jovens. Uma pesquisa sobre o perfil e opinião da juventude brasileira. Essa pesquisa, dentre várias perguntas, questionou aos jovens o que mais lhe preocupa na atualidade. A resposta número 1 foi a violência. E esse é um dado que nos chama a atenção porque superou os temas de educação e trabalho. Uma outra pergunta que nós fizemos foi se você já perdeu um parente ou um amigo de forma violenta. 51% da juventude declara que já perdeu. Ou seja, a violência está rasgando a experiência de ser jovem no Brasil, ela está dilacerando. E há um link forte desse problema, que é a redução da maioridade penal, há um link forte com o auto de resistência. O auto de resistência é um poder que governadores estaduais estão dando para a polícia, poder de matar. Irapuan Santana hoje é assessor do ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal. Beneficiado pela política de cotas nas universidades, ele defendeu debates legislativos mais aprofundados sobre a questão da violência e lamentou o destino de muitos amigos. Eu sou do subúrbio do Rio. Os meus colegas de infância, assim, num grupo que era de 30, 40 pessoas, nós perdemos aí para o tráfico 90%, assim, de 40 salvaram 8 comigo. Esse é o mundo real. Quando você diz que poucos se salvaram, é esse mundo o que nós temos que enfrentar. Em audiência pública interativa, deputadas e senadoras da Comissão Parlamentar Mista de Combate à Violência contra a Mulher discutiram as providências necessárias para a prevenção e proteção das mulheres com deficiência. Os dados específicos ainda estão dispersos, mas os registros nos hospitais e delegacias, mesmo incompletos, indicam que, apesar de todos os avanços nas leis e políticas públicas, é preciso fazer ainda mais para combater a violência contra a mulher. Nós estamos falando aí de mulheres que deixam de receber iguais salários do que outras mulheres quando elas são vítimas de violência. O tempo de ausência do trabalho, a demissão, o gasto com o sistema de saúde pública, tratamento psicológico, sem falar no que é mais importante, é que isso se reflete nas futuras gerações. Cerca de 1/3 das mulheres brasileiras já sofreu algum tipo de agressão física no ambiente doméstico. Pior ainda, se elas têm algum tipo de deficiência. Nesse caso, 7 em cada 10 mulheres sofreram violência, inclusive abuso sexual. Também é possível fazer o extrato do tipo de violência, se é uma violência sexual, se é uma violência, agressão, enfim, vários tipos de violência. E também no banco de dados a gente consegue mapear do que é notificado as questões de quem foi o agressor, né? E, para nossa tristeza, a maior parte dos agressores são conhecidos e, inclusive, companheiros ou parentes das mulheres. Especialistas, representantes de ministérios, das Nações Unidas e parlamentares discutiram a melhor forma de unificar as estatísticas e as políticas públicas de atendimento à mulher.
O Brasil tem sido um exemplo na luta contra a violência contra as mulheres muito importante, com a Lei Maria da Penha, com a Lei do Feminicídio, que foi aprovada pela presidenta Dilma, que foi sancionada este ano pela presidenta Dilma. O programa Mulher Viver Sem Violência é um exemplo, a construção da Casa da Mulher Brasileira é também um exemplo, o Pacto contra a Violência. E precisamos ir além disso e tomar providências para atender as mulheres com deficiência. O plenário do Senado deve votar amanhã o projeto de lei complementar que eleva os limites da receita anual das micro e pequenas empresas para enquadramento no Simples Nacional. Pela proposta, passa a ser considerada microempresa aquela que tiver faturamento anual de até R$ 900 mil e não mais R$ 360 mil. Já para as empresas de pequeno porte, o limite sobe de 3,6 milhões para 14 milhões e 400 mil reais. Outra novidade é a criação de regime de transição para sair do Simples. Hoje, a carga tributária de quem migra para o regime de lucro presumido pode aumentar em até 54%. Quando o empreendedor cresce e muda de faixa, na situação atual, ele leva um tranco tributário que ele não quer mudar de faixa. Aí, senador Flecha, ele dá um jeito, abre uma filial para a sogra, outra para a tia. E esse problema que foi o grande desafio. A matéria cria ainda um novo instrumento de crédito. A ideia é permitir a qualquer cidadão com CNPJ emprestar dinheiro a um pequeno negócio. É uma espécie de banco do povo, ou um banco da micro e pequena empresa, que dá condições de realmente a economia local se sustentar. Além disso, as empresas poderão parcelar suas dívidas em até 120 meses. Nós temos hoje em torno de 400 mil micro e pequenas empresas que correm o risco de serem excluídas do Simples Nacional porque deixaram de recolher os seus impostos nesse ano de 2015 em face das suas dificuldades financeiras. Para evitar a perda de arrecadação de estados e municípios, o texto determina que o ICMS e o ISS não serão abrangidos pelo Simples quando a receita bruta anual da empresa ultrapassar 3,6 milhões de reais. A preocupação que nós tínhamos e conversamos há alguns dias com a relatora se dizia respeito primeiro às perdas para os estados e municípios de receita, quando ampliado o limite para a micro e pequena empresa. A proposta também muda o teto para microempreendedores individuais. O limite de faturamento passa de 60 para 90 mil reais. E o Senado agora fica por aqui. Você terá outras notícias nos boletins ao longo da programação. Obrigado pela companhia e até a próxima.